Salve, salve, galera! Tudo bem com vocês? Mais uma semana, The Kickoff Show está no ar. Estamos chegando à nossa primeira semaninha de temporada intertemporada, na verdade, pós-temporada, né? É a palavra certa aqui. Movimentações acontecendo, algumas surpresas aí rolando também. Então, foi um fim de semana recheado aí, foi um fim de semana que teve bastante emoção. E obviamente, né, para falar de tudo isso que aconteceu, não poderia estar mais bem acompanhado. Everton Gnevos, um prazer tê-lo aqui mais uma vez. Olá a todos, semaninha de playoffs aí com muitas zebras, né? Arruinando já na primeira semana o Super Bowl Challenge aí de uma turma grande, inclusive a nossa, né, Rodrigo? Pois é. Tivemos alguns tiros que saíram pela culatra aí, né, é verdade. Mas, sem muitas delongas, vamos falar logo dos resultados. Aliás, são apenas 6 jogos que nós tivemos aí, então foi uma semaninha doce, né? Porque os jogos foram interessantes. A gente viu algumas surpresas aparecendo aí, alguns jogos emocionantes aí que foram disputados até o fim, outros não tanto, né? Mas a gente também teve só 6 partidas, então a gente passa pelos resultados aqui. Aliás, antes de a gente iniciar a passagem aqui, eu só queria mandar um abraço pro pessoal aí da Ores Esportes aí, os meus grandes amigos aí, o Yuri, o Arcan, o Raigar, o Gabriel Wide, todos aí acompanhando o nosso Kickoff Show aí, então, salvados aí, meus caros. Espero que vocês curtem, compartilhem aí, que faz bastante diferença, tá? É... Agora falando dos resultados, vamos para o que interessa, afinal das contas, né? Começamos no sábado com 2 jogos, Houston Texans e Cleveland Browns. O Texans venceu de 45-14 esse jogo. Cara, loucura, né? A melhor defesa da NFL ceder 45 pontos pro CJ Stroud, quarterback calouro. O que tecer sobre esse acontecimento? Eu fiquei. Eu não tive reação quando o jogo chegou aos 20 pontos de uma maneira tão rápida, né? O primeiro quarto foi É, recheado de pontos, e aí tipo. Ah, eu não consegui entender o que estava acontecendo, mas realmente Houston entrou para ganhar o jogo, óbvio, né? Mas assim, para mim foi uma surpresa, porque tanto eu quanto você e o Brasil inteiro, né, acreditava muito na vitória do Cleveland, justamente pelo fator defesa, sim, né? Houston com certeza. classificou na última semana, mas assim, o primeiro tempo foi, já tinha nossa, tipo, o que está acontecendo? E, ok, Cleveland tinha Joe Flacco aí, o maior vencedor, ainda é, né? O maior vencedor Uhum. de jogos de wild card, mas depois que você está muito atrás, e você, aí o que acontece, né? Começa a passar a bola com facilidade, teve as pick six aí que aumentaram o placar Uhum. também, mas Sim. no final É do modo jogo, desespero Houston, já, né? exatamente, tanto que o CJ nem terminou a partida, né? Foi Sim, o sim. quarterback reserva Davis entrou. Mills, né, entrou pra jogar aí os últimos snaps. Então, assim, eu não consegui. Inclusive, até lá em Cleveland, eles estão procurando aí envolver a polícia agora para encontrar o DL aí, que até então estavam querendo colocar como talvez aí o defensor do ano, né? Myles É, Garrett. sumido, né? Não apareceu. Pouquíssimas pressões, duas pressões, acho que no jogo inteiro, e né, não é o que a gente esperava, não é o que a gente Sem esperava. dúvida. Então, eu fiquei absolutamente sem reação, mas obviamente feliz, afinal de contas a gente tem uma vitória de um rookie, é, e agora num jogo contra o descansado Baltimore, né? Então, tô curioso aí para saber o que pode acontecer nesse confronto. Verdade, né? O futuro realmente é brilhante lá em Houston, parece ser pelo menos, né? A temporada de estreia do CJ Stroud foi sensacional e foi um jogo realmente atípico, né? A defesa dos Browns não conseguiu jogar nada, basicamente, não conseguiu parar muita coisa, né? O jogo até começou bem ali com 14-14, né? Aliás, até um 17-14 ali, né? Mas depois Houston tomou as rédeas ali da partida, principalmente no terceiro quarto, abriu uma vantagem bem larga aí, depois completou no quarto quarto, perdão, para finalizar a partida 45-14. Eu acho que não é tão chocante a vitória dos Texans, mas sim o resultado, né? Acho que a maneira como foi o jogo, acho que pegou muita Uhum. gente de surpresa, inclusive a nós, né?
Beleza, esse foi o nosso primeiro confronto de sábado. Também tivemos no sábado um outro confronto que foi simplesmente congelante, que foi entre Kansas City Chiefs e o Miami Dolphins. E deu a lógica, né? Kansas City Chiefs aí era o favorito, né? O Tua continua sem vencer jogos aí acima, aliás, abaixo de 10 graus de temperatura, né? Não foi o dia dele. E Kansas City venceu o jogo aí com uma certa facilidade por 26-7, perdão. A verdade é que, assim, não foi um grande jogo de Patrick Mahomes e companhia, um jogo cadenciado dos Chiefs, né? Mas acho que o ataque de Miami decepcionou, né, Evan? É, um jogo desses no frio, um jogo um pouco mais severo, esperava um pouco de ação aí do jogo terrestre de Miami, que não acabou não acontecendo, né? Sim, Teve o touchdown aí, até longo aí do Miami, mas assim, foi o único momento que Miami teve que foi um pouco mais enérgico na partida, né? Até poucas pressões em cima do Mahomes e, enfim, eu acho que eles realmente sentiram muito o clima, até porque no Huddle era visível a diferença do Kansas e do Miami. Então, enfim, Miami se esse jogo fosse se eles tivessem sido seed 2, eles também não jogariam contra Kansas, né? Mas eles deviam estar jogando os playoffs em casa. Então, esse é o pecado, né? Não conseguiram, perderam a liderança da divisão na última semana, e esse é o preço, né? Esse é o preço. E Kansas jogou o que tinha para jogar, né? Nem você falou, não precisou fazer nada brilhante, porque a partida ela começou com eles ganhando, né? Então, sim. administraram e, enfim, estão na estrada ainda para o Super Bowl. É verdade, né? Kansas City que vai enfrentar o adversário que também tem previsão de ser mais um jogo frio, né? Então, obviamente que para quem vai receber não é uma situação muito atípica, que é o Buffalo Bills, né? A gente já vai dar um spoilerzinho aqui para vocês. Os confrontos, aliás, até foram da AFC, né? Foi protocolar, né? Porque passou 1, 2, 3 e 4, né? Então foi uma coisa um pouco mais típica, a gente não teve tantas surpresas assim. Porém, passando pro domingo, aqui a gente teve sim uma pegadinha do malandro, né? Green Bay Packers, sétimo seed da NFC, foi até o AT&T Stadium e surpreendeu o Dallas Cowboys, vencendo por 48-32. O jogo chegou a estar 48-17, se não me engano, a um ponto da partida. Mas assim, a vantagem era muito ampla de Green Bay ali na entrada do quarto período, né? Depois Dallas acabou marcando 2 touchdowns ali para encostar, marcando 16 pontos aí na reta final. Mas no terceiro quarto, já estava com 41 pontos, né? 41 pontos a, a seus 14, 17 ali. Vou errar na matemática aqui, mas enfim, né? Ou seja, era uma vantagem muito larga, né? Cara, o que dizer dessa equipe de Dallas que apagou? O que aconteceu? Eu acho que apagou. Mais um exemplo, né? Micah Parsons, né? Gosta de falar muito e não fez muita coisa no jogo, né? É, Outro DL, né? Que fala muito, né? Já disse aí em alguns momentos que talvez era o jogador mais técnico desse time do Cowboys, né? Sumido. Tiveram alguns eventos aí, talvez, de arbitragem e tudo mais, mas assim, que nem você falou, o primeiro tempo terminou 27-7, é, né? Aí no terceiro quarto, o Green Bay marca mais 14 pontos, enquanto o Dallas, né, faz um TD, field goal e, enfim, o placar, né, 48-32, parece que foi um jogão, mas a verdade é que não os foi, né? Packers dominaram É, até o terceiro quarto, dominaram, né? Então o Cowboys vai lá faz metade dos seus pontos, 16 pontos só no quarto quarto, mas assim, é. aí já correndo atrás do placar, faltando menos de 3 minutos, já chutando onside. Então assim, o Packers realmente, né, marcou um TD ainda no quarto quarto, tipo assim, né? Então podia ter ficado 32-41, mas não, eles ainda foram lá e deixaram mais 7 pontos na rabeta. Então, assim, Sim. muitos tackles perdidos, assim como com o Cleveland. Então, assim, não tem, eu não sei, ninguém imaginava isso, né? O time que venceu Eagles, que venceu São Francisco. É.
Realmente, né? Acho que um Não choque. tem como, é Primeira. um choque, porque assim, eu nem o torcedor do Green Bay acreditava, porque mais É um time que verdade. classificou na última rodada, muito sofrido e Com tudo muitas mais, dificuldades na temporada também, né? jogou sim muito bem, a gente não pode tirar o mérito daqui do Green Bay, mas é que assim, a Sim, gente imaginava pelo menos um jogo mais parecido, né? Se o Dallas não fosse resistir, mas que pelo menos o jogo tivesse sido mais equalizado. E não foi, o Packers dominou do começo do jogo e jogando fora de casa, né? Então, assim, sim, muito estranho mesmo. Eu acho que, enfim, os jogadores, eu não sei se eles entraram de salto alto, já comemoraram um dia antes, estavam um pouco cansados aí no jogo, mas sim. 48-32, os maiores placares da história dos playoffs, É. né? E um jogo também com 50, 80 pontos também, é um placar altíssimo, né? Mas 48 pontos do Packers é um dos maiores placares, maiores pontuações marcadas por um time no Uhum, playoffs. Então, sim. a gente não esperava, a gente imaginava que esse jogo fosse ficar 30-27, 27-24, Uhum, né? sim, Enfim, perfeitamente colocado. não Foi um jogo. tem muito o que dizer sobre o Dallas Cowboys com a campanha que fez, né? Jogou tudo É, que tinha na na temporada temporada regular para regular. perder no primeiro momento contra o pior seed do Green Bay Packers, é o primeiro sétimo seed a vencer um jogo de playoffs É. desde a existência do sétimo seed. E Uhum. aproveitando aqui, a gente tem que lembrar que o Green Bay também foi o primeiro time seed 6, quando só existiam 6 seeds de cada conferência, a vencer um Super Bowl. Na verdade, foi o segundo, né? Porque o primeiro foi o Giants, né? 2000 O, O Giants em isso, 2006 que venceu os Patriots invictos lá, né? Jogaram água no chope lá. Mas foi também uma isso. campanha, um dos poucos, né? Exatamente. Exato. São as duas vezes que o Seed 6 vence o Super Isso, Bowl, né? isso. Então, por mais que era outro time, mas o Green Bay Packers é time que incomoda desde 1950, né? É, pois é. Vince Lombardi que o diga, né? Não é à toa que o É, troféu vai em nome do homem, né? Mas realmente foi uma exatamente. atuação bem curiosa, né? Porque a gente não esperava. Ainda mais Dallas, que é uma equipe que jogava tão bem em casa, né? Teve esse fator ainda para poder se beneficiar. Marcou aí, média, mais de 30 pontos. Óbvio que também marcou 32, mas o terceiro quarto entrou com a liderança de 41-16, né? Então eram mais de 3 posses de bola de diferença. Então, o Exato. Dallas marcou muito naquele trash time ali que Green Bay realmente já tinha basicamente liquidado a fatura e não tava muito preocupado. Mas enfim, Teve né? até um Então. drive que se eu não me engano, que o Love nem entrou, ou o outro Sim, quarterback já sim, é. estava, Aham, sim, é. né? Ele já, o Jordan Love acho que já foi pro banco uma certa hora ali, nos últimos finais, nos minutos finais ali que a equipe só correu, né? Então, realmente foi uma surpresa muito grande e olha, esse Green Bay Packers aí tem tudo para incomodar, viu? É. Bom, só alguns detalhes curiosos, né? O Green Bay Packers tem mais vitórias no AT&T Stadium no playoff do que o próprio Dallas, né? 3 vitórias para os Packers e 2 para os Cowboys. Joe Flacco perdeu sua primeira partida, né? Como no Wild Card, semana de Wild No Card, ele tinha wildcard, né? 5 vitórias, 0 derrotas, né? E o Tua Tagovailoa também agora 0,5 de jogos abaixo de 10 graus de temperatura, né? Não consegue vencer jogos no frio aí. O havaiano Tua Tagovailoa. Beleza, então esse foi nosso primeiro jogo de domingo. Nós teríamos 3, né? Mas o jogo de Buffalo foi adiado, foi jogado para segunda-feira devido a condições climáticas, né? Em Buffalo nevou muito lá. Uhum. A gente vai falar desse joguinho mais para frente, mas a gente precisa falar também do outro jogo que eu diria que foi o melhor dessa manhã de Wild Card, que foi Detroit Lions e Los Angeles Rams. E sim, meus amigos, Detroit Lions venceu um jogo de pós-temporada depois de 32 anos, desde 1992, acho que não Dois. acontecia. Com época do Barry Sanders ainda, para ter uma ideia, né? A Uhum. equipe que finalmente conseguiu vencer e passou a seca que agora é do Miami Dolphins, que não vence o jogo de pós-temporada desde 2000. Então agora são 23 Exato. temporadas aí para Miami. E os Lions quebraram o gelo. Olha só, hein? O que dá pra gente tecer sobre esse jogo aqui que foi bem disputado, Ev? Olha, eu acho que esse jogo foi complicado para as duas equipes, né? Pela troca do Matthew Stafford, pela troca do Jared Goff. Os Rams são sim uma equipe muito boa, que talvez em algum momento, até pela contratação do Carson Wentz, que quase entrou nessa partida também. Então, assim, foi um jogo, além de ser um jogo muito disputado, né? Tinha esse momento, né? E o Lions com essa cisma aí, né? De 30 anos sem vencer um jogo de playoffs.
acaba vencendo esse jogo por um pontinho, e o jogo teve um momento que parecia ser um tiroteio, né? Mas eu acho que em algum determinado momento todo mundo, peraí, gente, a gente tá arriscando demais. Os dois times começaram a pantear também na mesma sequência, né? Sim. Foi uma ação e reação muito, muito interessante. Não à toa foi o melhor jogo do final de semana. Mas, enfim, eu acho que o Detroit venceu esse jogo. Fica ainda um alerta aí, porque o Matt Stafford, devido à pressão que sofreu, né, foi uma pressão até bem grande, perdeu algumas janelas aí. A defesa aérea do Lions ainda deixa uns Bastante buracos espaço, muito né? grandes. E, mas eu acho que esse jogo tira um pouco dessa. A gente tira um pouco dessa obrigação, né? Sim. Tipo, né? Pô, o time era 0-16 há tanto tempo atrás, Maior seca de quando. vitórias, maior seca de Exato. Então, assim, eu classificação. acho que agora, pronto, agora realmente eles entraram numa nova era. Acho que agora sim, porque classificar para o playoffs não foi uma coisa tão difícil, mas, por exemplo, o amor que tinha pelo Matt Stafford, porque ele ficou nesses anos ruins, eu acho que agora ele pode ser realmente, a gente tipo, pode enterrar, e não enterrar, mas assim, pode realmente se desfazer disso. Afinal de contas, quem trouxe isso foi o Jared Goff. Assim como o Goff também trouxe uma vitória de playoffs para o Rams, que também Sim. estava sem vencer com quase 20 anos, né? Sim. Uma Com seca muito mais grande. 2005 era, acho que a última vitória dos 2005 Rams. exato. Então, assim, mais de 15 anos, 16 anos. Então, o Goff também fez isso lá, jogou um Super Bowl, perdeu nada mais ou menos para o Patriots, num Super De Tom Bowl Brady, né? apertadíssimo, exatamente. Então, assim, acho que de agora em diante, tipo, o Lions entendeu que, tipo, não, realmente esse cara vai conseguir levar a gente para lugares melhores, porque, cara, o Matt Stafford nunca fez isso, Sim. entendeu? Então, acho que, pelo menos para o Lions, para a vibe do time, acho que agora eles viraram a chave e eles podem sim acreditar em ir para a final de conferência, Sim, né? perfeito. Tipo, assim, agora eu acho que ficou real mesmo essa possibilidade. Sim, perfeito. Eu também concordo com você. Estava até refletindo sobre isso indo no caminho para casa. Eu acho que com certeza é uma coisa que pode impulsionar muito a equipe, né? Porque tira essa pressão de precisamos vencer. Agora foi. Pelo menos uma Agora vitória foi. tem. Quebramos a seca, quebramos a maldição, vamos dizer assim. Embora tenha uma maldição também que tá rolando aí, né? Que os fãs aí mais assíduos do Kirk Cousins, né? Então, ou seja, é uma má notícia para Tampa Bay e para São Francisco, né? Porque as duas equipes perderam para o Kirk Cousins na temporada regular e nenhuma equipe que perdeu para o Kirk Cousins na temporada regular conseguiu vencer o Super Bowl, né? Então, É, olha a superstição aí, para quem gosta da matemática louca aí, tem toda essa é. mística envolvendo o Kirk Cousins aí no momento aleatório aqui da nossa conversa aqui, mas obviamente os Lions acho que quebram esse gelo, entram com muita moral. E outra coisa também falando sobre pressão, né? Do Dallas Cowboys também é uma pressão muito enorme, né? Pensa você ser jogador da franquia mais valiosa de esporte do mundo, né? Então pode ser isso também uma coisa que afete os jogadores, né? Essa pressão enorme que tem. Aliás, é o time mais popular do futebol americano por uma boa margem, né? O time conhecido Uhum. internacionalmente e a marca mais valiosa dos esportes, né? Então imagina como é não estar nos sapatos do Dak Prescott no momento desse, né? Que se ele não jogar um jogo praticamente impecável, né? Muita gente vai cair matando, como aconteceu, né? Agora tem muita gente criticando, querendo a cabeça dele, né? Do Mike McCarthy. Até agora não se dá indício de nada. O Prescott, inclusive, assinou um vínculo, né, de extensão aí que não acaba já, né? Tem mais alguns anos ainda de contrato. E, enfim, né? Vamos ver como é que vai ser as movimentações, mas obviamente essa pressão com certeza não é fácil, não foi fácil para os Lions e eu acho que pode ser um impulso aí para a equipe alcançar voos mais altos, né? Quem sabe pulos mais altos, né? Porque os leões não voam, né? Não temos aves Uhum. aqui ainda, então. é, Agora, falando dos nossos jogos de segunda-feira, né? O jogo que foi adiado, que foi Buffalo Bills e Pittsburgh Steelers. Buffalo Bills venceu por 31-17, num jogo também seguro, né? A equipe conseguiu manter o controle da partida durante todo o jogo, basicamente. Né? Algumas chamadas um pouco controversas ali no final e tudo, mas a verdade é que Buffalo foi melhor e mereceu ganhar, né? Teve um momento que o jogo ficou 24-17.
Isso, no né? quarto período, né? Que aí deu até a impressão assim, putz, agora o Pittsburgh talvez encaixou, Agora porque vai assim, chegar. esse clima severo, né, também acontece em Pittsburgh, então assim, ao contrário do que Miami, talvez seja o time que mais ficou aí no exposto ao clima, é, né, afinal de contas Tampa Bay jogou em casa, então assim, parecia que ali ia acontecer alguma coisa, mas aí o Buffalo vai lá numa jogada longa, Uhum. aonde mais uma vez vários tackles são perdidos e tal, o Buffalo vai lá e já coloca mais um touchdown na conta e aí assegura ali o jogo, porque mais uma vez deixar o Steelers com duas posses ia ser muito difícil, né? Steelers já sem TJ Watt, que é uma perda significativa, né? Foi, Talvez foi. fosse um jogador que realmente fizesse diferença, né? No jogo. Afinal de contas, Josh Allen, quando não lança interceptações, consegue fazer o Buffalo vencer, né? Foi o que aconteceu. Então não teve turnovers aí por parte deles e o Buffalo segue nessa caminhada. Um jogo que jogou em casa, por mais que teve essa mudança de dia, eu acho que não chegou a afetar nenhum dos dois times, porque foi com antecedência, né, a mudança da data, né? Então, enfim, Buffalo está no lugar que a gente imaginava que ele estivesse lá Uhum. no Começo começo da do ano, né? temporada. Então, agora parece que está normal, tá normal. Sim. Então, 2, 3 e 4 aí para a AFC. Sim, perfeitamente, né? O jogo também é equilibrado, né? Mas enfim, acho que o Buffalo acabou levando a melhor aí, conseguiu ter mais coesão no seu ataque e sua defesa, né? E essa falta de TJ Watt com certeza fez a diferença aí, né? E Uhum. também, né, o Mike Tomlin, embora não tenha conseguido, sempre tem conseguido temporadas vitoriosas, né? Já tá uma sequência extensa, que ele é eliminado já na rodada de wildcard. Também não vence um jogo de playoff em um bom tempo, né? Aliás, não consegue vencer na jogada, É, na primeira rodada que ele classifica, né? Então, né, os Steelers já estão, acho que são 5 ou 6 anos aí que a equipe sempre consegue se classificar, tem as campanhas positivas, mas não consegue dar aquele próximo passo na pós-temporada, né? Então, é algo que preocupa aí um pouco, né? Obviamente, o Tomlin não deve ser demitido pela história que ele não tem, vai fazer organização. sentido. É. Inclusive, os Steelers tiveram 3 técnicos na sua história, né? Que é o Chuck Noll, o Bill Cowher, né? E agora o Mike Tomlin, né? Então, o Mike Tomlin já tá aí há 17, 15 anos aí na Outra, franquia. Como... cada Pode um deles completar. ganhou 2 Super Bowls, né? Pois Se eu não é. me engano, né? Porque Eu acho são que. 6. Eu não lembro agora. Eu acho que o primeiro técnico ganhou um só. Mas Não, o enfim. primeiro técnico ganhou 4. O Chuck Noll ganhou 4. Acho que Ah, foram 4 do Chuck Noll e 2 do Bill Cowher eu e não um do lembro. Mike Eu só Tomlin, sei, ou eu só sei que vice-versa. 2 são do Mike Tomlin. Então, assim, tipo, ele Ah, então sabe é fazer o esse. trabalho muito bem, né? Ele sabe fazer o trabalho muito bem. Lógico, ele ganhou com o Big Ben, que era um quarterback que Sim. virou a cara do Os time. Então, dois, por assim, sinal, né? desde que ele saiu, não teve um quarterback para substituir, Sim, né? Ninguém, sim, não é para jogar no lugar do Big Ben, ninguém joga no lugar de ninguém. Mas assim, ele também não conseguiu fazer um time sim. tão bom, porém, contudo, entretanto, ele tem classificado. Então, assim, eu acho que a torcida do Steelers, os donos e todo mundo entende isso aí, que assim, é o momento do time, porque duvidar do cara, para mim, é um absurdo. Assim como Sim. eu sou bem sincero, duvidar do Mike McCarthy, que também já ganhou o Super Bowl, já foi para o playoffs várias vezes, eu acho que o Cowboys, para mim, assim, não foi o McCarthy que perdeu esse jogo, foram os tackles errados, as faltas, entendeu? Eu Uhum. acho que são Sim. coisas que, tipo, ele lá dentro do campo não vai mais arrumar, né? Tipo, perder um tackle, não tem o que ele fazer, né? Teve drop pra caramba, né? Então, assim, né? Isso é Não tem o que verdade. fazer. Então, não consigo pôr na conta desses dois técnicos, pelo menos essas derrotas, por mais assustadora que foi a do Cowboys, por exemplo, mas eu acho que o Mike Tomlin, ele tem que realmente lembrar todo mundo, quando necessário, se necessário, que desde que ele entrou no Steelers nunca teve uma temporada negativa, né? Sim, Então, perfeito. enfim, pegou um É, adversário muito difícil de primeira, essa sim, que é com a certeza. verdade, né? Aliás, até final de contas, a equipe de Pittsburgh classificou como sétimo seed, né? Então, né, aqui não estamos falando de um absurdo, né? Que a equipe tinha um timaço, né? É uma equipe que, de fato, não tem encontrado o seu salvador, né? Desde que saiu o Big Ben, né, que ele se aposentou. Mas o Mike Tomlin até, inclusive, deu uma declaração que ele conversaria com a família para ver sobre o futuro dele, até porque ele não é um cara que é jovem, já está uma boa parcela aí de tempo aí no Pittsburgh Steelers, né? Mais de uma década comandando a equipe, então também, obviamente, é talvez tempo de pensar no futuro, né? Então, vamos ver como é que vão ser os próximos capítulos lá em Pittsburgh, mas com certeza
dando adeus aí, não vou dizer uma forma precoce, mas com certeza amarga, né? Porque tinha potencial até do jogo como foi, né? Teve algumas Uhum. chances ali na reta final para encostar. Partindo para o nosso último jogo, então, para fechar nossa semana de Wild Card, o Tampa Bay Buccaneers foi lá e venceu o Philadelphia Eagles, 32-9. Um jogo que foi nem um pouco disputado, essa é a palavra. A equipe dos Bucks, uma atuação bem segura, Baker Mayfield jogando bem, passando das 300 jardas, 3 touchdowns, jogo terrestre também encaixando legal. Olha, os Buccaneers venceram. Eu queria dizer que eu avisei, tá? Eu falei semana passada que ia dar Bucks e eu tava certo. Não acertamos a grande maioria, a gente acertou a verdade, mas aquela dos Packers ali, eu tinha uma pulguinha atrás ali, até fiquei assim de falar, mas eu pensei, cara, eu vou passar vergonha aqui. E os Packers vão lá e me aprontam essa. Mas os Bucks eu tinha uma certa fé. E eu acho que nem tanto pelos Bucks, né? Mas pelo mau momento do Philadelphia Eagles, né? Uma equipe que mais uma vez parou de jogar, simplesmente. Então, né, um confronto aí dos dois quarterbacks do Oklahoma Sooners, os Eagles perdendo tackles, os Eagles sem A.J. Brown também, eu acho que isso foi uma coisa muito ruim. Davonta Smith é um wide receiver maravilhoso, adoro ele, desde que ele foi draftado nos Eagles, eu sabia que ele ia ser um jogador muito bom, foram quase 200 jardas que ele recebeu nesse jogo, mas assim, o Philadelphia tomou uma pressão muito grande de Tampa Bay, né? A maioria das jogadas ofensivas de Tampa Bay foram blitz, e eu acho que aí teve. Philadelphia também perdeu seus coordenadores durante o ano, né? Tanto ofensivo quanto defensivo. Então, assim, eu acho que muito foi da conta disso daí. Muita blitz, Tampa não disfarçou e ainda assim não tinha uma rota curta para queimar. E quando resolvia fazer, era num momento estranho. Então, assim, eu acho que faltou rotas de leitura para queimar blitz do Eagles. Mas, lógico, agora que eu assisti o jogo, para mim é muito fácil decidir isso, né? É, sim. Né? Mas assim, Tampa teve também outros tantos drops, né? O que inclusive talvez tirou um ou dois touchdowns deles, né? Então assim, Tampa tem um problema com drops, mas venceu o Eagles É que verdade. realmente estava sofrendo uma bagunça. Afinal de contas, teve esses dois coordenadores aí trocados e desde então eles foram muito mal, né? Sim. O center, o Kelsey, se aposentou e tal, então, Uhum. enfim, eu acho que o Eagles tem essa pós-temporada agora para se consertar, porque afinal de contas é uma equipe muito boa e assim como aconteceu com Cleveland, assim como aconteceu com o Cowboys, essa derrota de Filadélfia para o Tampa também não estava muito no script, mas por mais que você já estava prevendo isso, né? É, mas assim, foi estranho, não era o jogo que a gente esperava, né? Sem dúvida. Tampa Bay, eu não vou dizer que dominou o jogo, porque o Eagles estava toda hora ali no placar, né? Tava uma posse e tal, mas depois do terceiro quarto em diante também as coisas se perderam, né? Aí foi o boi com as cordas, né? Não teve Sim. mais como segurar, né? Então, não sei. Foi estranho, mas eu fico feliz de ver o Padeiro aí avançando, né? Sim. O jogo em Ele. casa também, né, de Tampa, foi. Enfim, eu gostei do jogo. Eu fiquei só decepcionado que eu esperava mais um jogo. Esse é um dos vários jogos que, tipo, saíram do controle, né, Sim. de um dos times. E aí, Sim, sim. É. é só isso que eu não esperava. Eu esperava que todos os jogos fossem tão bons assim como Lions e Rams e não aconteceu. É, verdade, verdade. Tivemos algumas essas surpresas, como a gente falou dos Bucks, falamos dos Packers também, mas a verdade é que tirando Lions e Rams, né, acho que os outros jogos não foram tão equilibrados assim, muito pelo contrário, né? A gente teve ali sempre uma equipe ou outra despontando ali para basicamente assumir o controle da partida. Aqui contra a Tampa, que nem você falou, ficou perto, mas ainda assim foi um jogo controlado por Tampa Bay. Uma curiosidade também, né? O Ficou jogo na frente do terrestre. placar o jogo todo, né? Sim, sim, exatamente. Conseguiu basicamente estar em todos os momentos liderando, né, e conseguindo administrar essa vantagem, né? Um fato curioso também, o jogo terrestre de Filadélfia, que é uma marca registrada da equipe, tinha sido pelo menos, né? Não encaixou menos de 50 jardas correndo, né? E o tush push foi parado pela primeira vez, né? Pela primeira vez. Tivemos a primeira vez que alguma defesa conseguiu evitar com que fosse ganho o objetivo ali necessário para o tush push, né? Que é a famosa jogada aí do Philadelphia Eagles, né? A equipe que potencializou, né? Que
revitalizou, vamos dizer assim, a jogada, né? Então, é realmente um fenômeno estranho que acontece em Filadélfia, que precisa se reencontrar agora para a semana que vem. Aliás, temporada que vem, né? Porque semana que vem já Isso. foi, já era. É isso então, galera. Fechamos aqui a nossa primeira semanada de wildcard, primeira semana de playoffs. Agora a gente precisa falar das semifinais de conferência, porque os números uns, né, entram na jogada aqui. Agora teremos os confrontos de sábado, que é Baltimore Ravens e Houston Texans, às 18h30, horário de Brasília, né? A San Francisco 49ers e Green Bay Packers, no sábado, às 22h15, no horário de Brasília. Lions e Bucks, 17 horas no domingo. Bills e Chiefs, 20h30 no domingo. Cara, o que a gente pode prever desses jogos aqui, né? Só pra gente recapitular rapidinho, a AFC passou 1, 2, 3 e 4. NFC 1, né? Obviamente, né? Passou também. 3, 4 também, né? Que é os Bucks. E E o 7, 7, né? isso. Um, Que é 3, o Green Bay 4, Packers, 7. né? Isso. 1, 3, E 4 e 7. O número 2 ficou de fora, que é o Dallas Cowboys, né? No confronto contra os Packers. isso. E eu só. Deixa eu pegar aqui. E essa derrota do Cowboys e do Eagles, né? Fez com que a NFC Leste fosse a única divisão sem Não ninguém. representada, né? Não representada, é Né? Porque das verdade. outras divisões tem pelo menos um time, né? Sim, Enfim. loucura. Então, NFC, né? São Francisco contra Green Bay, Lions contra Tampa, AFC Baltimore contra Houston e, mais uma vez, Bills contra Kansas City. Pois é, Essa né? rodada divisional aí Essa aí já ficou tem legal. um histórico recente aí de Buffalo contra Kansas City. Só para recapitular também aqui, né? Baltimore joga em casa contra os Texans, né? São Francisco também em Uhum. casa, que são os melhores colocados das suas respectivas conferências. Lions recebe os Bucks e os Bills recebem os Chiefs, né? Também o jogo de Buffalo, né? Tem expectativa também de ser um jogo bem frio. Então tem grandes possibilidades de neve, ser um clima bem parecido como foi o jogo, né? Só esperamos que não seja adiado a partida, mas tem tendências aí para ser um jogo bem gelado também, então pode favorecer o jogo terrestre, talvez melhor para Buffalo nesse caso, né? Vem correndo melhor com a Olha, bola, é que, talvez. por exemplo, o Kansas, o clima eu acho que não vai ser fator nenhum, né? Afinal de contas, o jogo do Miami com o É Kansas na semana verdade. passada foi o quarto mais frio da história. Só. Quarto Sim. mais frio da história. Então, assim, Miami, né, perdeu a liderança da divisão, pagou por isso. Então, acho que o clima não vai influenciar muito, porque é um tanto parecido aí, né? As equipes, os jogadores morarem no local que agora é frio e tudo mais. Turnover. Esse jogo vai ser o do turnover, porque qualidade os dois times têm. Kansas é um outro time, claramente já é um outro time nos playoffs, né? É um time que não tem tantas lesões, talvez, e, enfim, eu acho que é um time um pouco mais seguro. O problema é a bola. Se depender do jogo corrido, né? Buffalo tem uma vantagem porque, afinal de contas, Josh Allen também corre muito, né? Sim. Comparado com o Patrick Mahomes, né? Então, enfim, eu acho que esse jogo aqui vai ser definido por turnover, assim, vai ser daquele de infartar mais uma vez, tá? E o seu palpite vai para quem aqui? Cara, eu acho que dessa vez o Buffalo vence. Mas assim, não, assim, sem valer nada, tá? Sem jogar Ah, tá. moedinha na mesa. Porque esse jogo tem tudo para ser Porque disputado, viu? porque é muito, exato, é um jogo muito disputado, é um jogo de times inteligentes, né? E a minha única reticência é Josh Allen, né? Cara, se ele lançar de novo duas, três interceptações ou perder um fumble porque ele tá segurando demais a bola, porque é uma coisa que acontece com ele, não adianta, né? Os outros quarterbacks também seguram e tal, mas parece que com ele acontece com uma frequência maior. Uhum. Então, se ele não se segurar, a pressão cair, joga o jogo em casa, mais uma vez contra Kansas, eu acho que ele vai se perder muito fácil, não só ele, o time todo. Entende? Que daí começa a discutir, porque, cara, já esse jogo, inclusive, né, para quem não lembra, esse jogo aqui mudou as regras para os Sim, playoffs. sim. Há 2, 3 anos atrás, É. né, o Kansas vence os Bills na prorrogação porque marca o touchdown na primeira campanha, né? Não deu nem chance, porque a regra naquele tempo era que se marcasse o touchdown não teria o segundo ataque, né? O outro time Sim. não teria Não direito ao tem a ataque. bola de novo, Então é. hoje, graças a esse jogo maravilhoso,
que aconteceu isso, se esse jogo for para prorrogação ou qualquer outro, os dois times têm direito a atacar uma pelo vez. menos uma posse. Uhum. Entende? Então, assim, Exatamente. só por essa força, assim, que aquele jogo termina assim, poxa, eles não tiveram nem a chance de retribuir, né? Então, acho que lembrar disso tudo é um jogo com a maior carga emocional desse final de semana. Então, e eu acho que Kansas tem uma vantagem sobre essa carga, porque tá jogando fora, os Bills estão melhores Lembrando que também é o atual campeão, né? Então, Isso, acabou de perder exato, um ganharam título, então tem os Super Bowls, então essa assim, o casca. time tá numa vibe boa, então acho que, não sei, né, posso estar enganado, mas acho que talvez a pressão para ele seja menor, até porque eles já fizeram isso, são os atuais Sim, campeões, então eu acho que quem tem que se provar mais é o Bills nessa história, né? sem dúvida, sem dúvida. Perfeito, muito bem colocado. Agora, o outro lado da AFC, Ravens e Texans. Ó, depois do que eu vi no final de semana dos Texans, Agora ficou difícil, né? ficou difícil. Cara, basta saber ah, como o ataque do Baltimore vai ser, porque assim, o Houston se adaptou muito bem à defesa do Cleveland, que era até então a defesa número 1. Baltimore é a 2, né? Exato, né? Mas assim, esse ranking já não tá funcionando, né? Não tá funcionando. O Miami era o melhor ataque, marcou 7 Sim, pontos. sim. Então, assim, um de ataque e um de defesa já foram, É né? verdade. Então, Sim. eu acho que assim, vai ser esse vai ser, eu acho que esse jogo aqui pode ser um belo de um tiroteio, tá? Eu trinta e também tô com essa cinco impressão. a 33, 35 a 32. Eu acho Uhum, que vai ser um jogo de 60 pontos aqui, tá? tá. E agora, seu palpite? Eu A tenho que falar, né? derradeira. Eu Faz enrolei, achei parte. que ia passar Agora aqui. que são quatro, eu acho que dá Eu pra gente, vou, né, expor as nossas, eu nossas vou, eu calúnias vou. aqui. A gente errou por igual na semana passada, né? Pois é. Você apostou no Rams, eu apostei no Lions, mas você apostou no Tampa Bay e o Eagles. Essa foi a única diferença entre nós dois na Olha semana só. passada. O resto a gente errou e acertou igual. Então eu acho que vai ser Baltimore e Buffalo na final de conferência da AFC. Eu também tô contigo, tá? Eu acho que vai ser essa final número 1, número 2 se Número concretizar, um e né? 2. Vamos ver se isso vai acontecer, porque, obviamente, são dois jogos também que tendem a ser equilibrados. Esperamos que seja como foram Lions e Rams, né? Para dar um pouco mais de emoção e pra gente ficar grudado na tela e não aquele 45-14 do Texans, né? Enfim, Sim. é bom pro torcedor do Texas, mas ruim pro telespectador, né? Que gosta de ver jogos disputados. Beleza, agora partindo pro NFC, temos 49ers e Packers, meu amigo. Esse jogo tem uma história danada, duas equipes extremamente tradicionais. O que esperar dessa partida? Será que o Packers tem chance contra essa equipe dos Niners aí que vem no momento embaladíssimo? Olha, eu acho que o Packers fez mais do que eles podiam imaginar, né? Inclusive, os repórteres da ESPN estavam lá na FanFest em São Paulo, tinha os torcedores dos Packers lá, mas assim, eles estavam lá pela oportunidade de estar numa festa oficial da NFL, com algumas atividades, mas dos poucos que deram entrevista, né, você percebe que eles estavam sóbrios a ponto de dizer, ó, vai ser um jogo difícil e tal. Então, assim, vencer de 48 pontos do Dallas Cowboys, com certeza, é uma injeção de adrenalina, nem de ânimo, é de adrenalina pura. Sim. Mas, assim, São Francisco, seed 1, não consigo imaginar que aqui, bom, a gente não imaginava outras tantas zebras, né? Pois é. Mas ainda assim, acho que o São Francisco ele tem muito mais poder de fogo dos dois lados da bola. Então, não consigo imaginar que o São Francisco vai perder esse jogo, embora a história não, não deixe que isso seja uma verdade absoluta, né? É. Bom, pelo Afinal de menos a contas, gente não tem. Vai, pode completar. não, afinal de contas, o São Francisco já tem feito isso com o Green Bay já tem um tempo, né? Então, assim, Exatamente. eu acho que isso ainda vai perdurar. A parte boa é que pelo menos agora a gente não precisa ver aquela história lá do Aaron Rodgers, que queria ter sido draftado Isso. pelo Niners, e Uhum. passou, e foi pro Green Bay, e aí vai lá e sempre perde. Mas enfim, eu acho que eu tô achando que os Packers vão aprontar aqui, tá? Eu acho que os Packers vão ganhar dos Niners.
Não, Eu acho que foi um ânimo muito importante para a equipe ter vencido essa partida do jeito que foi, né? E acho que assim, a equipe que tem menos a perder é os Packers, né? Que passaram em sétimo, não tinha muita coisa a perder. Tem os Lions que acabaram de sair de uma seca enorme. Tu já imaginou uma final de conferência entre Green Bay e Detroit? Eu nossa, acho que Detroit estaria muito em apuros, porque assim, o histórico não é muito bom para Detroit, né? E, enfim, tudo que a franquia passou nos últimos anos, né? Os Lions, né? E os Packers tendo todo sucesso, tendo o Aaron Rodgers, campanhas de pós-temporada, toda aquela coisa, e os Lions, né, sendo tão miseráveis em sair do Barry Sanders, as equipes se encontram, daí de repente, cara, já imaginou? Seria é, eu, sensacional. eu acho que nem seria puros, tá? Porque eu acho que o Lions ia, o Dan Campbell ia fazer todo mundo tomar tanto café quanto ele toma. Eu acho que eu acho que isso aqui não ia ser nenhum jogo de final. Eu acho que isso é um jogo de vingança. Eu acho que isso é um jogo muito louco se for Sim, Green Bay e sim, Lions. sim. Mas aí É, você está dizendo isso porque você acha que quem vai vencer, Lions ou Tampa? eu acho que os Lions vão passar, né? Aqui para mim os Então Lions você acha que o têm final de mais time. conferência da NFC vai É, ser a eu divisão? acho que assim, sim, eu acho, meu palpite para final de conferência é Packers e Lions, tá? Tá bom? Vou ser um pouco arriscado aqui, embora assim, o coração fala para postar nos Packers, né? Porque eu gosto de dar uma chacoalhada nas coisas, mas existe uma Uhum. possibilidade de ser São Francisco, mas eu tô achando que os Packers eles vão aprontar uma coisinha aqui, tá? Eu quero ver se o Jordan Love me prova, né, que eu tô certo, né? Se eu tô certo em botar as minhas fichas nele. Mas assim, olhando para outro jogo da conferência, Lions e Bucks, né? Os Lions, eu acho que esse momento que a equipe vive é muito legal, esse casamento, essa lua de mel, show de bola. Mas a gente tem um problema muito sério. A secundária dos Lions é muito ruim. E os Bucks, quando tem um dia Fizeram uma pressão inspirado, entendeu? O gigantesca no Mike, o quarterback. Mike Evans, quando joga, ele passa 200 jardas. É um jogo que ele pode bater 250 jardas aqui e 3 touchdowns, tá? Porque Sim. os Lions, eles têm muitos problemas na secundária e o Mayfield, ele consegue encontrar, principalmente os alvos em profundidade, né? Principalmente o Mike Evans, Uhum. que a gente citou agora, é um cara que tem sido muito produtivo. Cara, eu tô achando que pode dar um mismatch aqui. Eu vou dar um voto de confiança porque a minha simpatia vai para os Lions, que jogou Barry Sanders para mim, maior ídolo máximo da NFL aí. É um cara muito humilde, né? Um cara com carisma muito grande, mas eu acho que tem chance dos Bucks aqui. É um 50-50, tá? Eu vou votar nos Lions aqui Uhum. porque é meu coração que tá mandando, mas eu acho que os Bucks também podem fazer a boa aqui. Seria interessante ver um seed 7 e um seed 4 na final de conferência, já pensou? É, é bem contundente, né? Na verdade, esse divisional round está bem contundente, né? Já tem várias surpresas, né? Green Bay, Tampa, Houston, eu acho que É são as verdade. surpresas aí, né? Desses quatro times, pelo menos desses quatro jogos, pelo menos esses três times são uma surpresa muito grande estarem onde estão. Muito bom. Muito É bem, isso, então a gente já então. escolheu aqui, né, Rodrigo? É, Tá perfeitamente, escolhido. perfeitamente escolhidos os nossos palpites aqui. Semana que vem veremos se estamos certos ou errados. Mas a verdade é que chegamos ao nosso fim aqui do nosso kickoff, nossa primeira semana de wildcard. É isso. Foi um prazer tê-los conosco. Semana que vem estamos de volta mais uma vez. E é isso aí. Até mais. Forte abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.